Olá, querida cidade Santa Cruz da Venerada, sejam todos bem-vindos a mais esse programa chamado A Voz da Profecia. Que bom que nós estamos juntos novamente para mais um programa, mais um estudo da Palavra de Deus, mais também músicas boas para nós ouvirmos. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Que a partir desse momento, você que separou essa horinha para ouvir o nosso programa, seja abençoado pela parte de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela comunhão de Jesus. Então, eu desejo a paz do Senhor na vida de vocês. Estamos juntos novamente, iniciando hoje o programa onde vamos estudar 1 Timóteo capítulo 5. Como a gente costuma dizer, é Bíblia na mão, Jesus no coração e eu acrescento ainda, o inimigo no chão. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem, que o Espírito Santo esteja habitando na sua vida e que essa semana que se passou tenhamos bons testemunhos e o coração grato a Deus. E é por isso também que eu desejo a você, Evandro, uma excelente tarde. Também espero que você tenha tido uma ótima semana. Eu estive me recuperando aí de uma gripe muito forte, mas pela glória de Deus, pela graça deles, hoje já estou bem e juntos nós vamos estudar mais um capítulo da Bíblia. Como é bom, não é mesmo? É isso mesmo, Leila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando tanto na rádio, quanto no YouTube. O motivo, sexta-feira passada, dia 15, foi porque estávamos gripados, Leila, estava com uma febre, mas o que importa é isso, estamos aqui de novo, não é isso? Isso vai mostrando o poder de Deus na nossa vida e nunca também deixarmos de entender que somos seres humanos, que acontecem sim coisas, doenças, coisas ruins com nós, que até estamos com Deus, mas o mais importante é isso, é que Deus nunca nos abandona. E cá estamos nós, para mais um programa, pela bênção e pela graça de Deus, vamos estudar a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar 1 Timóteo capítulo 5, que Paulo fala a respeito sobre conselhos para viúvas, líderes e escravos. Esse capítulo 5 pode ser que esteja muito dúvida para muitas pessoas, mas hoje é o dia de você tirar todas as dúvidas sobre ele. Aliás, se você tiver dúvidas sobre os programas anteriores, sobre algum capítulo anterior, alguma outra dúvida que você queira nos perguntar, você vai lá no YouTube e digita Novo Tempo, tudo junto, espaço, e Santa Cruz, tudo junto também. Lá vai ter um símbolo adventista azul e branco, e você clica e terá todos os programas anteriores para você ouvir. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos de WhatsApp para você mandar a sua mensagem, seu pedido de oração, seu pedido de música. Inclusive, um alô especial para o Lucas Silva, que deixou um comentário lá no vídeo anterior, Deus abençoe, Lucas, você e sua família. Você também pode participar, não é, Evandro? Então, entre em contato conosco, faça seu pedido de oração, interaja conosco, para nós será um prazer. Assim como também é um prazer para nós estarmos também juntos. Vamos ter a mensagem do irmão Ivanildo? Claro, com certeza. Então, tá vendo? Ele também participa. Um abraço para você, irmão. Que Deus abençoe sua família também. Mas antes, nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra. E vamos ouvir o irmão Ivanildo com a mensagem de hoje, a meditação desta tarde. Então, não sai daí, viu, gente? A gente volta já já para dar continuidade ao nosso programa. Existe um interessante pensamento que afirma: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Tal pensamento nos lembra que a maior herança que podemos deixar para as próximas gerações é um lar estruturado. Porém, não são raras pessoas que sacrificam a família no altar do sucesso ou dos negócios. E a ironia é que muitos que trabalham tanto para dar o melhor para suas famílias, raramente têm tempo para desfrutar de suas conquistas com sua família. No capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreveu a seu amigo Timóteo, a partir do verso 7, ele lembra a importância da família para aqueles que trabalham para Deus. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis,
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Percebe a força das palavras de Paulo? Nosso maior patrimônio nesta terra é a nossa família. Não adianta conquistar o mundo e perder as pessoas que mais amamos e que mais nos amam. Sabe, hoje uma das cenas mais raras é uma família que se reúne para tomar um café da manhã ou almoçar juntos. Se você faz isso, parabéns. Isso é raro. Cada vez mais temos menos tempo para o que é importante. Lembre-se, na sociedade corrida que vivemos, o melhor sinônimo para o amor é a palavra tempo. Se amamos, precisamos separar um tempo de qualidade e quantidade para as pessoas que valorizamos. Afinal, o tempo passa voando e possivelmente nos arrependeremos de não termos valorizado as pessoas que amamos enquanto as tínhamos por perto de nós. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Boa tarde, povo de Santa Cruz. Uma boa tarde para todos os moradores de Santa Cruz, da cidade de Santa Cruz. Quero mandar um alô para o nosso irmão Evandro, um alô para a nossa irmã Leila. Quero mandar um alô também para Sueli, para Maria, minha esposa, para a minha prima Jucinalva. Quero mandar um alô para a minha mãe, a Nedina, também, e para todo o pessoal aqui do sítio São Domingos, onde eu resido. Que Deus possa abençoar cada um. Vamos para a nossa meditação dessa tarde maravilhosa. Quero desejar uma boa tarde a todos. E a meditação vai ser sobre a doutrina adventista, o plano da salvação. Muito bem, o plano da salvação, nós vamos ler apenas um verso sobre essa doutrina adventista. E esse verso está em João capítulo 3, versículo 16. Lembrando que toda a doutrina da igreja adventista é tirada diretamente das escrituras, da Bíblia. Porque a nossa regra de fé maior deve ser a palavra de Deus. E está em João capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que interessante. Apenas nesses dois versículos nós podemos ver o plano da salvação. Qual é a missão do Filho de Deus? E o plano da salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que Deus amou o mundo, todo mundo da terra, de tal maneira que deu seu único Filho, que deu seu primeiro filho, seu primeiro e único Filho, para que todo aquele que acreditar em Jesus não morra eternamente, mas viva eternamente, mas tenha vida eterna. Depois, no verso 17, a gente vê a explicação bem clara. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Jesus. Então, meu querido e minha querida amiga, meu querido e minha querida irmã, Deus amou eu e você de uma maneira tão especial que Ele enviou seu Filho único para que através do seu Filho nós possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não foi enviado ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O desejo de Deus é que todos nós possamos chegar ao arrependimento e que todos nós possamos se achegar ao Jesus, que é o caminho da salvação. Então, nós só teremos vida se nós aceitarmos o Filho de Deus. Nós só teremos vida se nós acreditarmos no Filho de Deus.
e nós acreditamos no Filho de Deus quando nós guardamos a sua palavra. Que eu e você possa selar essa mensagem da salvação em nossos corações. Que eu e você possa crer nessa palavra poderosa que é capaz de nos salvar. Que eu e você escolha viver ao lado de Jesus para sempre e eternamente. Foi por mim e foi também por você que Jesus morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados, para nos perdoar de nossos pecados e para que a gente se achegue a Deus através de Jesus. Tenham todos uma boa tarde e que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecemos, irmão Ivanildo, pela sua participação. Está aí então a mensagem de hoje. Continuando aqui na Bíblia, mas antes nós queremos nesse momento, antes de nós começarmos a ler o capítulo 5 de 1 Timóteo, quero convidar você a fazer uma oração, porque é o único livro pelo qual nós temos o autor junto conosco enquanto a gente faz a leitura. Então vamos falar com ele. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, bondoso Senhor, acredito que nossas palavras nem são suficientes para dizer muito obrigada e expressar a nossa gratidão pela tua bondade que é infinita. Obrigada por mais essa semana que o Senhor nos concedeu e hoje estarmos juntos novamente em mais esse programa. Por favor, Senhor, ilumina nossa mente para que entendamos, compreendamos e, acima de tudo, coloquemos em prática o que nós vamos estudar hoje. Por favor, Pai, dá-nos teu Santo Espírito para que assim a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser e faça a transformação necessária. Por favor, abençoe também aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que as mídias sociais sirvam também exatamente para isso, Pai. Levar mensagem de esperança, de amor e, claro, que também a mensagem de perdão, mas, acima de tudo, a mensagem de salvação para o mundo. Então fique conosco, Pai. Te convidamos para se assentar conosco neste momento, nos dando a tua presença. É o que nós te rogamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No programa bem anterior, esse último, né? Na outra sexta-feira retrasada, nós estudamos o capítulo 4 de Timóteo, onde ele falou sobre a apostasia nos últimos tempos. E também ele fez a exortação a pessoa ser fiel e diligente no seu ministério. Hoje o conselho de Paulo vai ser para os pastores, para aquelas várias classes de pessoas, o que devemos fazer com as viúvas, as pessoas que estão passando necessidade. Isso também naquela época, mas hoje também. Qual é o nosso papel como cristão para ajudar as pessoas? Qual é o verdadeiro evangelho? E vamos também falar sobre os presbíteros e outros conselhos que Paulo quer nos dar, certo? Então vamos lá para a nossa leitura. Capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler a abertura aqui, onde Paulo fala dos pastores e com as várias classes de pessoas. Somente o verso 1 e 2, que diz: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Vamos dar uma pausazinha aqui, só nesses dois versos onde Paulo já diz muita coisa. Eu acho, Evandro, que se Paulo estivesse na época de hoje, aqui na nossa era, e ele chegasse num supermercado, ou numa repartição pública, ou num banco, e ele observasse lá que tem uma placa que é separada para os idosos. Por um lado, acho que ele se sentiria orgulhoso. Sim. Porque é basicamente isso que Paulo está dizendo, para respeitar os idosos, as pessoas mais velhas, e claro que também os mais jovens. Mas a gente sabe que a classe mais idosa é um pouco mais frágil. Quando se assentar no ônibus, aí reservar esse espaço. Então, é basicamente isso que Paulo está dizendo, que o meu e o seu dever é respeitar aqueles que são mais velhos. E é isso que eu acho fascinante na Bíblia, por ela mostrar algo atual. Porque mesmo Paulo falando, trate bem as pessoas, isso era daquele tempo e é hoje assim também. Então, quando você encontra um homem mais idoso, eu tenho que tratar ele como se fosse o meu pai, né?
Quando eu vejo um jovem falando comigo, eu tenho que tratar como se ele fosse minha irmã. E se eu ver uma mulher mais idosa, eu tenho que tratá-la como se fosse a minha irmã. E se eu vejo uma moça mais jovem, eu tenho que tratar como se fosse a minha irmã e com toda a pureza, né? Não falando palavras rudes ou feias. Só nesses 2 versos podemos ver claramente que existe aqui o bom respeito, né? Aquelas palavrinhas mágicas que todas as professoras ensinam, né, Leila? Um obrigado, um bom dia, um boa tarde. Um por favor. Um por favor, exatamente. Tem que ter no cotidiano de todo mundo e principalmente de um cristão, né? Um cristão ele tem que dar um bom exemplo, ser uma boa pessoa, calma. Então, quando fala que eu não repreenda, é Paulo falando para Timóteo. Mas, claro, obviamente, é como se Paulo estivesse falando diretamente a mim. Evandro, não repreenda asperamente os idosos. Leila, trate os jovens como seus irmãos, né? Então, olha só o quanto Paulo está nos ensinando sobre respeito ao próximo só nesses 2 versos. Exatamente. Então, você é meu irmão caçula. É claro que eu amo você de todo o coração e eu vou respeitá-lo. Então, mesmo que eu encontre uma pessoa, um jovem na igreja, em algum lugar, eu tenho que pensar, é como se fosse o Evandro para mim. Então, eu devo respeitar, ser de maneira educada, ser gentil com as pessoas, tá? Então, em suma, Paulo está dizendo para eu e você que temos o dever de respeitar a todos, tanto os jovens, mas principalmente os idosos, tá bem? E em relação às viúvas, naquela época e na época de Jesus, até na época também do Antigo Testamento, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros são muito falados, muito mencionados por Deus para ter um cuidado um pouco mais especial. E na época de Paulo não era diferente. Qual é o conselho que Paulo dá para aquelas mulheres que já não tinham como se sustentarem sozinhas porque perderam os seus maridos? Vamos entender. Do versículo 3 até o versículo 16, ele fala sobre as viúvas. Vamos juntos ler. Diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, nas verdades, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas,
a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Muito bem, vamos dar uma pausa aqui. Então, em suma, Evandro, para a gente entender bem, Paulo está dizendo das viúvas, mas ele coloca algumas categorias de viúvas aqui, né? Algumas viúvas que já se tornaram viúvas, mas já idosas. Outras, por serem jovens. E aí, como é a questão, como a gente pode, Paulo aconselha a tratar cada uma dessas? Tem as mais jovens, que são viúvas, mas podem ser, digamos, aquelas viúvas mais espivitadas, não é? Mas aquelas já idosas, já são mais quietas, já são mais passivas. Então, vamos entender um pouquinho sobre os conselhos de Paulo em relação a essas viúvas. Será que nós devemos realmente ajudar todas as viúvas ou não? E se devemos, qual é o bom senso que nós devemos ter? Bom, vamos lá, né? A resposta da primeira pergunta é o seguinte: se devemos tratar todas as viúvas, né? Se devemos ajudar? A resposta é sim, claro. Porque ele não teria isso se não falasse o verso 1 e 2, né? Porque no verso 1 e verso 2 podemos ver que ele pede para tratar os mais velhos com respeito e consideração. E pede para tratar dos jovens com uma abordagem mais próxima, sabe? Mais amigável. Então, Paulo diz que deve sim ajudar a todos. Mas tem aquelas que devem ser ajudadas mais por conta das necessidades. Naquele tempo tinha viúvas ricas, com muitas famílias, né? Então as famílias poderiam ajudar. Mas tinha aquelas viúvas que só tinha só o marido, né? E era pobrezinha, não tinha muitas condições. Então essa merece ser mais ajudada do que aquelas que era rica, que tinha tudo, sabe? Mas ambas devem ser ajudadas, ambos devem ser acolhidas, visitadas, receber uma oração, certo? E tudo mais. Então veja, verso 3, né? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessárias ou necessitadas. Todas têm que ser, mas mais aquelas que merecem mais uma atenção. E no verso 4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, olha só, que essas repreendam primeiramente a colocar sua religião em prática. Ou seja, aquelas viúvas que têm famílias, a família tem que acolher junto com a igreja. Mas aquelas viúvas que não tinham nenhuma família, que não tinha netos, não tinha parentes, primos, tios, nem nada, essa a igreja tinha que acolher mais ainda, certo? É isso que eu quero dizer. Aí no verso 5 tem um ponto principal, né? A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus. O que é uma viúva realmente necessitada? É ser uma família para ajudar, né? E é interessante ali que o contexto é o seguinte: a maioria das viúvas, ou praticamente todas, quando elas perdiam os maridos, elas dedicavam agora a sua vida para Deus. Assim como, por exemplo, Samuel, né? Que foi dedicado a Deus e só trabalhava para Deus. Então, uma viúva perdeu o marido, infelizmente, né? Então, o que ela fazia? Agora a vida dela é só para o evangelho. Ela fazia um voto, falava perante os presbíteros, bispos e diáconos: olha, eu quero dedicar minha vida ao Senhor. Então vou dar estudos bíblicos, visitar. Tanto é que Paulo aqui dá a lista, né? Ser hospitaleira, lavar os pés, dedicar-se a todo tipo de obra no verso 10, né? E era isso que eles faziam. Agora, já aquelas viúvas mais jovens, que ainda poderiam se casar de novo, esse Paulo diz o seguinte: olha, a igreja tem que ajudar, mas não tanto, sabe? Porque essas jovens, ela tem a chance de se casar de novo. Já as mais velhas, e é engraçado que Paulo aqui ele dá uma idade, no verso 9, olha só, 60 anos. Interessante, não é? Exatamente. Então, a idosa já viúva, 60 e poucos anos, ela já não tem aquelas condições físicas para trabalhar. Mas tem aquela jovem que casou e ficou viúva, por exemplo, aos 25 anos, aos 30 anos. Ela tem condição de trabalhar, né? Então, ou então, ela pode casar-se novamente, que nesse caso, nessa época, né, ela poderia casar-se novamente. Mas já a idosa já não tinha tanta chance de casar de novo, não é? Então, o fato é que nós devemos olhar cada viúva, cada pessoa com um aspecto peculiar.
e individual também. Olhar o caso, cada caso, né? E outra coisa também que Paulo fala aqui é que tem aquelas, como eu até mencionei, que tem aquelas viúvas que só podem ser um pouquinho, né, espivitadinhas. Que tem umas que, por exemplo, se torna viúva, mas ela quer fofocar, quer viver bem a vida, né? Que, como ele disse, que fica tagarelando por aí, de casa em casa. Acho que quem sabe procurando um novo marido, não é? Mas então, assim, quando a viúva é temente a Deus, que ela siga então o que Deus pede, tá? Então essa viúva, essas mais novas, devem se casar? Sim, claro, criem seus filhos e tudo, mas não esqueça de usar o bom senso de obediência e o temor ao Senhor, tá? Como ele disse mesmo, ó, no verso 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, claro, criem seus filhos, sejam boas donas de casa, mas ele também adverte, não dê ocasião ao adversário, não dê lugar ao diabo, digamos assim. Tá? Então tem que ter esse bom senso, tá? Tem que estudar bem direitinho cada caso, tá bom? Então, com efeito, algumas até se desviaram, seguindo a Satanás, como ele disse no versículo 15. Então, tem viúva que naquela época, em vez de buscar a Deus, ser temente a Deus, procurar um bom marido e Deus preparar uma boa pessoa, para essa viúva, que nada, muitas delas davam lugar ao Satanás. Então, é esse o conselho que Paulo dá, tá? Então, é viúva? Tudo bem, vai receber cuidado sim, mas você tem que ter, ele orientou aos irmãos da igreja a olhar cada caso como um caso diferente. E é o caso que, por exemplo, digamos que uma viúva jovem daquele tempo, o marido morreu, muitas viúvas poderiam dizer, graças a Deus que ele morreu, vou fazer o que eu quiser da vida, né? Então Paulo está dizendo o seguinte, não saia daí fazendo isso, porque é o que fala no verso 6, ó, essas que vivem para os prazeres, mesmo que esteja viva, ainda está morta, né? Paulo usa aqui uma expressão, né? Que mesmo ela estando viva, mas espiritualmente está morta. Como havia mencionado no verso 9, Paulo aqui cita, né, a idade de 70 anos, 60 no caso, e ele não está sendo preconceituoso, tá certo? Ele está falando aqui uma questão cultural. A questão cultural daquele tempo achava uma mulher de 60 anos impossível de casar. Nossa, não vai casar nunca. Poderia, claro, tudo bem, né? Mas era visto como uma idade avançada que dificilmente casaria de novo. E outro ponto, né, era que as mais velhas dedicavam mais à oração e à piedade. Então as mais velhas dedicavam mais à vida, como havia mencionado, já que meu marido morreu, então eu vou dedicar toda a minha vida, todo o meu segundo para o trabalho de Deus, né? Mas tem aquelas que fazem, mesmo sendo idosas ou não, mas aí entra o verso 8. E esse a gente tem que comentar, né, Lélia? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, olha só, negou a fé. E é pior do que aquele que é descrente, aquele que não é crente, né? Então aqui é um conselho para nós. Leila, eu tenho que cuidar de você, da minha família, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? Em todos os sentidos. A gente costuma dizer que a primeira igreja que você deve congregar e trabalhar é a sua família, é a sua igreja, ou a sua casa, perdão. Então, os de casa vem primeiro, porque se você não cuida dos seus, como ele está dizendo, você vai ser uma pessoa pior que o descrente. Porque como é que você negligencia a sua família? E aí, por exemplo, você agora só vive para o evangelho, mas você tem esposa, você tem filhos, ou também a esposa, por querer ser temente a Deus, aí deixa marido, deixa filho, deixa a casa em casa, não cuida do cachorro nem nada. Então, assim, é ter bom senso. Primeiramente, sua casa, sua família. Qual é a real necessidade da sua família? Até porque, Vânia, como a gente vê, se tem pastores, líderes religiosos, presbíteros, aquela pessoa que está na liderança, aqueles homens que estão na liderança da igreja, e está ali, se dedica o tempo todo para os irmãos da igreja, para a igreja, mas negligencia sua casa, não faz o culto com sua família, não orienta seus filhos a serem fiéis a Deus, não dá atenção à sua esposa, não é? Então é isso que Paulo está dizendo, você deve fazer primeiramente também na sua casa. Para você ser um bom exemplo lá fora, você precisa ser um bom exemplo dentro de casa. É em casa que começa. A primeira igreja da sua vida é sua casa, é seu lar, não é?
Maravilha. E aí entramos aqui no verso 11, que é muito interessante que Paulo fala uma lista aqui, né? Tanto no 9 e no 11, né? Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista, ou seja, a igreja tinha realmente uma lista, ó, essa tem que ser ajudada, essa também, mas essa tem que ter mais, certo? Uma questão mais de sistema, né? Então Paulo diz no verso 11, não inclua nessas viúvas as mais jovens. Então, como eu falei, pode parecer que Paulo está excluindo todas as jovens e colocando só as mais velhas, não é isso. Mas essas mais jovens, você encaixa com o verso 6, ela quer as que faziam voto ao Senhor, faziam um compromisso de trabalhar para Deus, mas no fim faziam outras coisas, ficavam, de acordo com o verso 13, né? Ficava fofocando, ficava ociosa, né? Então não é isso que Paulo quis. O verso 11 diz, na verdade, para você não assumir um compromisso com Deus sem pensar, porque viúvas, elas dedicavam a vida a Deus, e quando muitas delas se casavam, elas apostatavam. Então faça um compromisso com Deus, trabalhe com Deus, né? De acordo com o verso 10, dedique-se, seja hospitaleira, socorra os santos, dedique-se a toda boa obra. E as mais jovens casavam e apostatavam da fé, esqueciam seu compromisso com Deus. E Paulo diz, olha, essas aí, é melhor vocês tirarem da lista e cuidar daquelas que mais necessitam. E aí, Leila, a gente tem que citar de novo aqui, Tiago capítulo 1, verso 27, que lá, Tiago, na verdade, diz o seguinte, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas sem as suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então essa é a verdadeira religião que tem que ter hoje, né? Tem que ver. Cuidar uns dos outros sem sombra de dúvida. Mas levando em conta também a época em que essa carta foi escrita, né? Há mais de 2000 anos atrás, então a gente vê trazendo para hoje. Hoje as viúvas, ela tem mais suas facilidades. Porque antigamente, na época de Paulo, na época de Jesus, não tinha, por exemplo, um benefício do governo. É isso. Né? Então a gente trazendo para hoje, a gente auxilia também essas viúvas, claro, né? De maneira mais espiritual, mais emocional, dando a nossa ajuda possível. Mas hoje está um pouco mais facilitado, porque as viúvas hoje elas têm direito a um salário, até às vezes até mais, para quem se tornou viúva, quem foi casada legalmente, tá? Então a gente vê que de lá para cá a situação não mudou de relação a cuidar das viúvas, só mudou o quê? A questão que modernizou e ficou mais fácil para elas, tá? Mas isso não diz que não precisa a gente dizer, agora eu não preciso ajudar as viúvas. Não, as viúvas também podem se sentir sozinhas, têm suas necessidades com seus filhos, né? Eu conheço muitas mães solos que são viúvas, que criam filho que não tem a base do pai, né? Então aquele apoio emocional a gente tem, mas ela tem em casa o pão de cada dia, tem, porque ela tem o auxílio do governo e tal, né? Mas a gente deve de qualquer forma ajudar, de alguma forma ou de outra, com uma visita, leva para a igreja, com apoio emocional, com apoio espiritual. As mulheres podem fazer um grupo de visitações para as viúvas, tanto jovens quanto idosas. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito importante para a nossa vida e nosso conviver cada vez melhor na nossa sociedade. Então o que você disse aí realmente se encaixa com o verso 14. Então, se aconteceu a tragédia de uma viúva, né, ficar viúva no caso, né, Paulo diz o seguinte, que a igreja ajudem. Mas se essa mulher agora, o que ela tem que fazer é dedicar a sua vida a Deus agora, né? Ela pode se casar de novo? Claro, não tem problema, independente da idade. Mas que ela faça um compromisso com Deus para trabalhar para Deus e não esqueça Deus. E muitas delas, entre o verso 13, né, ficavam fofocando, indo de casa em casa, falando besteira, não usava o bom uso do tempo, né? E essas, Paulo diz, olha, deixa pra lá, porque vocês não vão ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, não é? Exato. E aí entra até um detalhe, mano, que a igreja ela não tem a obrigação de sustentar a viúva, mas pode lhe ajudar. Até porque, como eu falei agora, a viúva hoje pode ter direito assim aos salários que o governo dá. E outra coisa, muitas hoje também têm algum talento para fazer algum artesanato, alguma coisa que dá para tirar seu troquinho também,
tá? Então, assim, a gente auxilia de toda forma que a gente for possível, mas a gente não tem a obrigação de sustentar, tá todo mês ali, pronto, tá aqui, ó, cesta básica, tá aqui. Não, porque ela também tem que fazer por onde? É por isso que eu digo que a gente tem que ver a época também. Claro que na época de Paulo era tudo mais precário, era tudo mais dificultoso, claro, e hoje a gente tem uma facilidade maior, tá bom? Então a gente não deixa de ajudar, mas sempre olhando também, né? Não é porque agora, eu sou viúva, vou estar aqui na igreja, me sustente. Não é assim que funciona, tá? Tem que ver também cada perfil direitinho, se está recebendo um auxílio do governo, essas coisas. Senão, claro que a igreja vai estar ali disposta a ajudar, mas também a pessoa não pode abusar, né? Isso, ajudar, de acordo com o verso 8, né? Tem que cuidar da família, porque senão se torna pior do que o descrente. E o resumo é o verso 14, né? Então, as mais jovens, Paulo diz o seguinte para aconselhar elas, para que elas se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não dê lugar ao inimigo, né? Mas que primeiramente ela esteja focada nas coisas de Deus. Para as mais velhas, que foquem também nas coisas de Deus. Pode te casar, tudo bem, mas que em ambos os casos, as mais jovens e as mais velhas, não perca de vista o princípio bíblico de ajudar, né? Porque no verso 15, muitas se desviaram para seguir o inimigo. Então, se tem alguma mulher crente e é viúva, a sua família tem que ajudar. Não seja a igreja, que nem você falou, sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então a igreja vai dar cesta básica a uma viúva durante 10 anos, e enquanto o evangelho não é pregado, enquanto aquela realmente que necessita não vai ser ajudado, né? E muitas vezes essa que é sustentada há 10 anos, como você mencionou, ela pode ter condições, por exemplo, de estudar, fazer algum tipo de curso, não é? Então, se não for muito idosa, tá? Mas se tivesse na sua tenra idade, dá para desenvolver, né? Então, assim, não é porque ficou viúvo, pronto, agora vai correr para as igrejas para procurar um novo marido. Isso. Né? Desenvolva primeiramente sua fé em Deus, sua devoção a Deus, como ele fala várias vezes, sua pureza espiritual. E aí sim, essas coisas vão ser acrescentadas, tá bom? Porque não deve também esperar agora, você que ficou viúva, aí agora pronto, agora tem que esperar meu próximo marido para me sustentar. Não, hoje a gente sabe que a mulher tem uma certa independência, ela pode lutar pelos seus direitos, a gente vê mulheres em cargos públicos aí, não é como antes. Então a gente tem que analisar direitinho. Como eu disse, a gente auxilia, leva para a igreja, tem aquele apoio emocional, espiritual, excelente. Mas se a pessoa tem como se sustentar, mesmo sendo viúva, pode ir em frente. Então, em resumo, Paulo aconselha a ajudar todas as pessoas, independente de classe, de idade, não importa, ajude todos. Mas tem aqueles casos que merecem mais. Então, cada caso é um caso, e os casos mais delicados merecem um pouco de mais atenção. Mas o fato é que a família também tem que ajudar. Então, se a igreja percebe que a família não está ajudando a viúva, né, a igreja ajuda. O que a mensagem é essa, que a igreja tem que ajudar. Não há nada de discriminação, não há nada de falando mal, tirando umas, negando outras, mas todo o princípio de ajudar aqui, tá certo, irmãos? Excelente. Agora, quais são os conselhos que Paulo dá aos presbíteros? Do versículo 17 até o 23, ele tem bons conselhos. Vamos ouvir? Então, leia junto comigo, que diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também o temam. Pois eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro.
não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Quais são os conselhos agora que Paulo dá aos presbíteros, tá? Primeira coisa que ele diz, que sejam dignos. Ele diz que ele pode até ter dupla honra, mas você tem que ser digno, especialmente aquele que é trabalho da pregação e do ensino. Então a gente vê um princípio básico que Jesus já tem falado, até muitas vezes no seu sermão, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então a primeira coisa que deve ser um presbítero, aquele que está à frente da obra, né, é ser digno, é ser uma pessoa pura, leal a Deus, principalmente porque você prega e você ensina o evangelho. Então aqueles que estão liderando a igreja, estão mais à frente da igreja, têm que receber dupla honra. Paulo está dizendo, eles merecem ajuda, eles merecem ser valorizados, porque eles estão na linha de frente, né, nessa guerra, desse grande conflito. Então, especialmente, né, aqueles cuja é pregação e ensino. Pois a Escritura diz, né, não amarre a boca do boi enquanto ele estiver comendo, né? Então, não atrapalhe a pregação de alguém estar pregando e ensinando enquanto ele está falando de Deus, né? É isso que ele está falando. No verso 19, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3. Então, se está lá o presbítero na igreja, e chega outra pessoa e fala, você, presbítero, roubou meu dízimo, falou de mal em mim, isso, o presbítero tem que dizer, traga 2 ou 3 testemunhas, certo? Não se pode sair acusando aí sem mais nem menos, né? Tem que ter um fundamento, tem que ter testemunhas. Verso 20, aos que pecarem deverão ser repreendidos em público. Aqui Paulo não está pedindo para humilhar o indivíduo, certo? Mas para correção. A gente vê esse mesmo princípio aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 4, verso 23, certo? Verso 20, 21, 22, ali você tem o mesmo princípio, certo? Aqui também no verso 21, né? Exorto solenemente diante de Deus que até os anjos que eu estou falando é sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Já pensou, Lela? Você ser líder da igreja e escolher só o que você quer, né? Vou designar você como diácono porque eu gosto de você. Mas aquela pessoa que você não gosta faz um bom trabalho, né? E acaba sendo deixado de lado. E o verso 23 é muito interessante. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém, ou seja, não faça ordenanças para alguém que não está preparado, né? Um indivíduo acabou de se batizar na igreja e já coloca ele como líder, mal sabe o passado, se ele está em processo de desenvolvimento, sabe? Ele precisa de um treinamento, precisa de alguém ali com ele, para ver se ele está preparado para trabalhar para a obra, certo? Não vai se precipitando e colocando todo mundo para fazer parte do evangelho, certo? Na verdade, para fazer obras na igreja. E aquilo ali, o verso 23 é interessante. Paulo está dizendo para tomar vinho, é isso? É sim, gente, mas sem a mistura, tá? Sendo claro que não é o alcoólico. Por quê? Porque até Timóteo também tinha certos problemas estomacais. E Paulo disse que o vinho ajudava nesses problemas, né? Digamos assim, na Bíblia não menciona qual era o problema, mas digamos assim, que ele tinha uma certa azia ou uma gastrite, digamos assim, né, na nossa época. E o vinho ajudava, ou seja, o suco puro de uva, tá, gente? O suco puro de uva, porque a gente sabe que álcool não vai fazer bem para ninguém, ponto final. Não há o questionar aqui, tá? Então, assim, o conselho de Paulo é: cuide-se de sua saúde física, emocional e espiritual. Não tome decisões pelo lado pessoal, tá? Mas baseado, sim, pela palavra de Deus. Que como você mencionou aí tem aquele presbítero, aquele líder da igreja que designa alguém para fazer uma certa tarefa, uma função na igreja, mas só porque ele é simpatizante daquela pessoa, ela não pode levar isso pelo lado pessoal. Mas aí aquela pessoa que ele não gosta muito, que não é muito chegado, mas faz um excelente trabalho, mas ele não quer colocar exatamente por isso. Então não é por aí.
Então não se deve olhar assim. É por isso que a Bíblia diz que Deus não vê o homem como a gente vê. É totalmente diferente. E a gente tem que ter essa visão mais divina do que humana. Claro que não somos igual a Deus, mas Deus nos ensina como é que devemos sim tratar, como é que devemos trabalhar na sua obra. Todas as orientações Deus nos dá. E principalmente que leve pela racionalidade e não pela emoção. Então, da mesma forma, aqui Paulo está dizendo para todos que estão à frente, seja puro, seja fiel, seja leal, cuide de sua família, se você é casado, se tem filho, se tem uma família, se você é solteiro, da mesma forma fique puro nos caminhos de Deus e que tome decisões baseadas na sua palavra. E que também, como ele deu conselho para Timóteo, cuide de sua saúde física. Porque às vezes pode esquecer-se da saúde física, porque pensando, tenho que orar, tenho que fazer jejum, tenho que fazer isso, mas você deve cuidar sim da sua saúde física também. Como é que vai ter saúde se não fiz? Como é que você vai fazer o trabalho de Deus se não tem saúde física, né? Como é que vai ter forças? Justamente. Então Paulo aconselha Timóteo a beber vinho como um remédio, certo? E lembrando, é vinho não alcoólico, não pode ter nada de álcool, puro suco de uva integral e sem muito açúcar. Porque se vamos imaginar, se Paulo tivesse dizendo para beber vinho alcoólico, estaria totalmente contra a Provérbios 20, verso 1, que diz o seguinte: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Tá vendo? O álcool provoca brigas. E não é sábio deixar-se dominar por elas. E Provérbios 23, 31 diz o seguinte: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Olha só. Então, se Paulo estivesse dizendo pode beber vinho alcoólico, estaria aqui em desarmonia. Então, é vinho sem alcoólico, né? Sem álcool, muito integral, sem muito açúcar, puro suco de uva. Paulo indica a Timóteo como remédio, certo? Isso mesmo. Muito bem, os dois últimos versos, Paulo agora conclui esse capítulo dizendo o seguinte, leia junto comigo, verso 24 e verso 25. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que o não são, não podem permanecer ocultas. Enfim, não pode você querer ser uma pessoa santa se você ainda está em pecado. Possa ser evidente ou possa ser oculto. Não importa. Está em pecado, você tem que abandonar. Isso. E se eu sou um bom cristão, as minhas boas obras elas vão aparecer, quer queira ou não. Agora, mesmo eu sendo um cristão e cometendo pecados, esse meu pecado ele vai se manifestar futuramente, posteriormente. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o que é escondido, seus pecados, uma hora vai aparecer. E as suas boas ações, se ainda não foram vistas, também uma hora vai aparecer. Tradução, né? Não adianta esconder nada, porque uma hora vai aparecer, uma hora a máscara vai cair. O resumo, basicamente, desse capítulo 5, Paulo fala muito bem para tratar bem grupos de idades, né? Tanto jovens como idosos, o cuidado com as viúvas. Paulo também fala para ter responsabilidade com a sua própria família e também fala sobre os líderes que devem ser tratados com honra, não é? Então, esse foi basicamente o nosso estudo do capítulo 5. Eu espero que você esteja bem antenado ao que falamos e se você tiver alguma dúvida, você pode nos comunicar. Enfim, vamos respeitar a todos, né? Nós devemos respeitar e também merecemos ser respeitados. Então, se levar essa regra áurea para a vida, eu te respeitando e você me respeitando, Evandro, pronto? Qual é o problema agora para conviver? Nenhum, certo? Então, que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês. E a gente vê que tudo aqui que a gente estudou é sobre o amor de Deus para conosco, para que a gente tenha sempre essa vontade de servi-lo fielmente. E a base de tudo isso, para você servir a igreja, a família, você ter uma boa comunhão com Deus, precisa de ter amor, tá bom?
Então, o hino que nós vamos ouvir logo após a mensagem do pastor Michelson Borges é o hino Poder do Amor, tá bem? Então, fica por aí que vamos ouvir pastor Michelson Borges e logo depois a música O Poder do Amor. E no final, nós vamos orar por você. Não sai daí. Olá, tudo bem com você? No capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo experiente continua aconselhando o jovem pastor. E aqui vemos que, mesmo tendo que repreender, o verso 1 nos ensina isso, é preciso que isso seja feito com amor. Esse é o conselho de Paulo, o primeiro conselho de Paulo nesse capítulo a Timóteo, que era encarregado de uma congregação, era um pastor. Os versos 1 e 2, trate bem o homem e a mulher idosos, bem como o jovem e a jovem, ou seja, trate bem a todas as pessoas. Cuide das viúvas, que são realmente necessitadas. Verso 4, cuidar da própria família, retribuindo o bem recebido dos pais e avós, é colocar a religião em prática, e isso agrada a Deus. Verso 6, quem vive para os prazeres, ainda que esteja vivo, está morto. Quem negligencia a família, nega a fé, e não merece ser chamado de cristão. O verso 8 é bastante enfático, e Paulo deixa muito claro que o primeiro campo missionário de um cristão é a sua família. Não adianta ganhar o mundo, não adianta salvar muitas pessoas levando a mensagem e deixar a família para trás, negligenciada. Precisamos cuidar dela e levá-la conosco para o céu. Família, nosso primeiro campo missionário. Verso 10. As boas obras são criar filhos, ser hospitaleiro, tratar bem os irmãos, socorrer os que sofrem. Ajudar os maus é confirmá-los no erro, também diz o verso 10. Verso 11. Desejos sensuais desordenados atrapalham a verdadeira religião. Verso 13. Ociosidade, fofoca e indiscrição são uma praga na vida de qualquer pessoa. 14. Nunca dê ao inimigo motivos para que falem mal de você. Paulo aconselha as viúvas mais jovens a se casar e a ter a vida dignamente, a tocar a vida, a levar sua vida com dignidade diante de Deus. Nos versos 17 e 18, vemos que quem vive para pregar o Evangelho merece viver do Evangelho, merece ter seu salário, como os animais que trabalham também merecem a comida de que precisam. Verso 20, pecados públicos devem ser repreendidos em público, para que os demais temam a Deus também. Verso 21, Paulo fala de favoritismos. Ele diz, não faça nada por favoritismo, é preciso ser imparcial, especialmente na igreja. O verso 22 é bastante direto. Paulo diz, conserve-se puro. Mesmo em meio a uma geração impura, mesmo em meio ao mundo que se corrompe, precisamos, por meio da comunhão com Deus, manter nossa mente, nosso corpo, nossa vida pura e em santidade. Não participe do pecado dos outros, diz Paulo. Não seja Maria vai com as outras. Não é porque todo mundo faz que é certo. 23. O conselho não justifica o uso de vinho como bebida. Aqui Paulo fala para Timóteo usar um pouco de vinho com água. Esse conselho foi dado porque Timóteo tinha algum problema digestivo, estomacal possivelmente, e o vinho aqui misturado com água era usado como remédio. Não há qualquer prescrição para o uso de bebida alcoólica, até porque já vimos que em outros textos da Bíblia ela condena o uso desse tipo de substância que entorpece a mente e que mesmo em pequenas quantidades hoje se sabe causa doenças como o próprio câncer. Versos 24 e 25, estamos sempre testemunhando a favor ou contra Deus. Que tipo de testemunho temos dado diante das pessoas? Nossas boas obras falam do Deus a quem servimos. Esse é um capítulo que enfatiza bastante essa preocupação com o que transmitimos, com o testemunho que passamos e com as boas obras que são realmente a expressão de um cristianismo autêntico. O cuidado com as pessoas, uma vida de pureza, de santidade. Essa é a vida que um líder deve ter, e não apenas o líder, mas todo cristão realmente convertido deve levar. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado, muito feliz, na companhia de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia.
um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. De Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal vai se transformar com o poder do Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. E nós temos esse poder sobre nossas mãos praticamente, porque esse amor que vem de Deus, que é o próprio Deus também amor, está aqui a nós, à nossa disposição. Então o que devemos fazer? Cada dia mais entregar na mão de Deus para que sejamos pessoas muito mais amorosas em casa, como a gente viu, o conselho de Paulo para nós termos muito mais amor com a nossa família, pregar o evangelho para a nossa família, cuidar das viúvas, dos órfãos, daqueles mais necessitados, cuidar de todos da igreja. Então cuidemos uns dos outros sim, e para isso precisamos daquilo que infelizmente está em falta no nosso tempo, que é amor. Mas que o amor não esfrie no meu e no seu coração. Pelo contrário, que aquecemos o nosso coração com o poder do amor.
e que assim vivemos de fato, como o Tiago disse, o verdadeiro evangelho, a religião pura e verdadeira, que é amar uns aos outros e, sem sombra de dúvida, amar Deus acima de qualquer coisa. É isso que eu desejo para você, que Deus coloque amor na sua vida e no seu coração e que esse amor transborde por onde você passar. Desejo um ótimo sábado, um excelente final de semana. Até próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir. E amanhã nós teremos na cidade, no distrito de Oricuri, o Impacto Esperança, aliás, o projeto Vida por Vidas e o projeto também Quebrando o Silêncio. Então você que quer participar de alguma forma, participe conosco, doe sangue no Hemop de Oricuri e faça parte dessa nação que, como a gente está vendo aqui na Bíblia, que vive o Evangelho em prol do outro. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. O que eu aprendi nesse capítulo 5, que Paulo nos ensina, é ter mais respeito pelo próximo. E que você possa praticar também isso. Respeite mais o próximo, tanto mais velhos quanto mais jovens. Com certeza a cidade será diferente, as pessoas viverão melhor. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo ensino do estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, a nos mostrar que é importante ter respeito por todos. Nos ajuda, Senhor, a respeitar a todo mundo. Coloca no nosso coração amor pelo próximo. Nesse momento, Senhor, eu oro por essa casa, por essa família. Que não falte o pão de cada dia, mas que não falte também Jesus Cristo, que é o pão da vida. Eu oro e agradeço. Eu imploro que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.